Vamos lá começar, então. Boa noite a todos, sou Regiane Gama Xavier, vamos falar sobre eletrocirúrgico, vamos compreender um pouquinho dessa dinâmica do que são os bisturi elétricos, quais são as ponteiras, quais são o sistema, quais são os problemas ocasionais da utilização desse material na sala cirúrgica, né? E vamos tirar algumas curiosidades. Vamos lá. O bisturi elétrico ou eletrônico, como é conhecido, ou eletrocirúrgico, são equipamentos utilizados em cirurgias denominados eletrocirurgia ou diatermia. Como nós já comentamos em outras aulas, a diatermia, a eletrocoagulação, faz parte do processo do tempo cirúrgico, envolvido principalmente com a hemostasia, onde eu posso fazer o estancamento, a ruptura do sangramento de um vaso, de uma artéria ou de um órgão, porque ele tem vasos capilares ao redor, através de alguns equipamentos, né? Sejam eles materiais cirúrgicos, como uma pinça, como a gente pode utilizar também a energia, como propagando calor no local para poder aumentar a cauterização e aumentar a tendência do trombo naquele local. O bisturi eletrônico ou elétrico é uma medida de controle de hemorragias que foi desenvolvido em 1920 nos Estados Unidos. O bisturi elétrico, que promovia a dissecção dos tecidos e hemostasia por uma corrente de radiofrequência, percorria a parte toda do corpo humano, produzindo efeitos de eletrodissecção e eletrocoagulação. E isso é um hábito muito comum ainda a gente vê alguns cirurgiões usando o bisturi elétrico como medida para fazer a diérese do paciente e, em contrapartida, já promover a hemostasia local. São comumente utilizados praticamente em todas as especialidades cirúrgicas, né? Toda vez que eu tenho que fazer uma incisão no paciente, uma diérese nesse paciente, eu tenho que fazer o controle da hemostasia. Então, ele, por favorecer a coagulação de forma mais rápida e mais barata, é uma das metodologias mais utilizadas. Hoje, principalmente como aumentou a quantidade de procedimentos ambulatoriais, ou em clínicas de estéticas, ou em clínicas de dentista, né, toda essa parte facial, essa nova modernidade na área de estética, cada vez mais a gente tem algumas outras áreas, além das áreas cirúrgicas, utilizando essa metodologia, né? Então, a gente pode citar a área de dermatologia, pessoas da ginecologia, cardíaca, procedimentos neurocirúrgicos, e outros procedimentos agora odontológicos. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos saber o que é a definição do que se trata a eletrocirurgia, os sistemas utilizados como bisturi elétrico, modalidade de eletrocirurgias, prevenção e danos, vantagens e desvantagens, indicação e contraindicações. Acho que eu espero que o tema agrade vocês. A eletrocirurgia ou diatermia são um processo em que os tecidos biológicos são destruídos através da aplicação da eletricidade, coagulando os vasos sanguíneos. Toda vez que o cirurgião aciona o bisturi elétrico, essa energia é propagada e ela vai fazer a cauterização tanto do vaso, e lembrando que existe uma angulação, uma propagação dessa energia nos vasos e nos tecidos adjacentes. Esse processo é possível com a utilização do bisturi elétrico. Na eletrocirurgia, a corrente elétrica é produzida por um gerador, o bisturi elétrica, ou aparelho, que a gente não tem contato porque é um material não estéril, né? Um material de sala cirúrgica, chegando ao corpo do paciente através de um eletrodo ativo, agindo no tecido biológico-alvo. Esse eletrodo ativo é a caneta de bisturi que nós vamos utilizar. Essa corrente irá encontrar a saída através do eletrodo neutro, que é a placa colocada junto ao corpo desse paciente. Quando a corrente elétrica encontra a resistência do tecido biológico, ela se transforma em calor. Ou seja, quanto mais longe eu colocar a placa cirúrgica, mais é o trajeto que essa energia vai ter que fazer para poder encontrar o ponto de resistência para poder retirada, e em alguns momentos ela pode ocasionar algum dano.
através desse calor que foi produzido e que serão definidos os efeitos terapêuticos, que pode ser o corte ou a coagulação. Quando a gente aciona o bisturi, todo mundo sabe que tem 2 botãozinhos, né, onde tem a cauterização e onde tem a coagulação. Normalmente, a gente acaba programando o aparelho para fazer a parte blend, ou seja, cauteriza e faz o corte simultaneamente. Na hora que o cirurgião faz o corte, ele também faz a evaporização e a cauterização simultânea. A energia térmica de alta frequência produzida irá aquecer a ponta metálica do eletrodo positivo, que nós temos então aquela caneta de bisturi, tem aquela parte de metal por onde vai propagar a energia, e essa energia irá passar através do corpo do paciente, sendo eliminada por uma estadia ou calor produzido. Peraí, que deu uma travada. Vamos ver se voltou. Agora sim, desculpa. Vamos melhorar o áudio aqui também. Eu dei uma interrompida porque não estava passando para vocês o slide, tá? Aí eu percebi e a gente está retornando. Então, vamos lá. Se o aquecimento for de forma lenta e fraca, o calor produzido dentro da célula provocará uma evaporação da água e a diminuição do volume celular, constituindo efeito terapêutico de coagulação. Então, a cauterização ela vai diminuir essas partículas e vai criar uma parte plasmática que vai tamponar o vaso. Por sua vez, quando o aquecimento acontece de forma rápida e forte, ocorrerá, então, a explosão da membrana celular, com a evaporação do conteúdo intracelular, constituindo, então, uma forma e efeito terapêutica de corte. Então, quando a gente aciona o bisturi com uma densidade mais alta e uma frequência mais forte, eu acabo, além de fazendo a cauterização, eu vou fazendo a perfuração desse local. Por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de acionar o bisturi. Todo mundo, quando participa da parte prática da cirurgia, quando o cirurgião pede uma pinça dente de rato ou uma pinça anatômica, e ele pede para o assistente cauterizar, acionar o bisturi na ponta, tem que, se o vaso for fino, não pode ser com uma intensidade muito forte, porque em vez de eu criar uma hemostasia no vaso, eu vou promover um corte nesse vaso, ou seja, eu vou prolongar o desabamento. Por isso que em alguns órgãos vitais, principalmente as vísceras, que tem a parte de vascularização mais acentuada, como o baço, o fígado, nós não podemos usar excessivamente o bisturi elétrico. A gente tem que ter um pouquinho mais de precaução. Assim como também nas cirurgias neurológicas ou faciais. Porque toda vez que eu aciono o bisturi elétrico, essa energia ela é propagada num diâmetro de 20 centímetros desse local. Então, quanto maior a intensidade que eu colocar nesse bisturi, maior também o dano local. Eu posso propagar essa energia. Ao contrário do que se possa pensar, existe sangramento, mas uma das vantagens de utilizar um bisturi elétrico é a capacidade de realizar cortes precisos com uma limitada perda de sangue. Vamos só lembrar uma coisa, que a gente tem que utilizar, e é muito mais indicado eu usar essa tecnologia para mim fazer um corte preciso de uma região, sendo ela não a pele. Todo mundo lembra que quando eu faço uma incisão na pele com o eletrocautério, eu estou propagando uma queimadura na incisão. E todo mundo sabe que um dos fatores predominantes do ISC, infecção do sítio cirúrgico, é a queimadura, né?
Então, assim, em vez de eu ter uma cauterização, uma cicatrização perfeita, eu vou ter um processo de infecção do sítio cirúrgico com uma cicatrização de segunda intenção. Aí as bordas elas não vão ficar regulares, né? Eu vou ter uma casquinha da queimadura que vai me impedir a cicatrização de primeira intenção. Nós temos alguns sistemas diferenciados. Melhorou o áudio? Sheila, ok? Tá. Eu estou um pouco rouca, gente. Ok, tá ótimo agora. Então eu até aumentei aqui e eu estou um pouquinho rouca e falo rápido, vou falar mais devagar. Nós temos dois sistemas que a gente utiliza para eletrocauterização. Nós temos o sistema monopolar, né? E nós temos o sistema bipolar. O sistema monopolar é um dos sistemas mais conhecidos do instrumentador cirúrgico. Quando ele começa a prática das aulas de estágio, é o primeiro sistema que a gente tem o primeiro contato, é o sistema monopolar, que é aquele bisturi azulzinho, que eu tenho que alterar corte, coagulação, né, que todo mundo acaba trabalhando. O sistema monopolar, a eletrocirurgia dele pode ser utilizada de várias modalidades, tanto no corte como na cauterização, e nós temos alguns aplicativos que eu posso usar na videolaparoscopia, quando aciono alguns botões, ou eu posso usar ela como eletrovaporização, se eu acionar outros botões. Ela é utilizada e é funcionante através de um eletrodo ativo. A energia, então, vai entrar no corpo do paciente, podendo ser como corte de tecido ou coagulação. A placa neutro, que é o eletrodispersivo, é colocada no paciente em qualquer parte do corpo, de modo que essa corrente elétrica vai fluir a partir do gerador de energia por meio de um eletrodo ativo, passando através do tecido biológico alvo, e o retorno se dará por meio de uma placa neutra, que é o eletrodo passivo, ou seja, quando a gente pede para a circulante de sala aplicar a placa neutra no paciente, essa placa tem que estar mais próxima da incisão, porque o trajeto que a energia vai fazer até encontrar esse ponto neutro vai ser menor. A eletrocirurgia monopolar é bem utilizada por conta da sua versatilidade, eficácia e também por conta do custo. Em contrapartida, nós vamos ter um sistema bipolar. O que seria o sistema bipolar? Ele trabalha com a tensões mais baixas empregada nessa energia. Isso faz com que o bisturi elétrico tenha sua capacidade limitada para cortar e coagular grandes áreas de sangramento, executando os dispositivos concebidos para funcionar os fluidos. Normalmente, quem faz neurocirurgia sabe e usa bastante o sistema bipolar, porque ele é um sistema mais pontual, né? E como essa energia ela não vai ser propagada, ela não vai se dissipar dentro do corpo humano, então, quando eu faço a eletrocoagulação com o sistema bipolar na cirurgia de neuro, eu reduzo o diâmetro de intensidade de cauterização, né? Até porque a gente sabe que toda vez que eu vou usar algumas situações que são delicadas, tipo os neurônios, quanto mais eu cauterizar, mais morte eu vou ter e eu aumento o risco de isquemia. Aí eu acabo salvando o paciente por uma comorbidade e ocasionando para esse paciente outra comorbidade. Porém, a eletrocirurgia bipolar diminui significativamente o risco de queimadura no paciente por conta disso. A região que vai abranger o calor, que vai propagar, é bem menor, é mais reduzida do que o sistema monopolar. Nesse sistema, a corrente elétrica irá mover pelo tecido através da pinça, então ele vai juntar as duas partes, como se fosse um Kelly, ele vai juntar, unificar, e a energia vai propagar só nessa ponta. Uma vez que o caminho da corrente elétrica é confinado no tecido entre os dois eletrodos, eliminando também o risco de desvio da corrente. Então, ele pinçou o vaso, a artéria, o tecido, essa energia vai propagar, vai cauterizar e vai fazer o mesmo retorno. Ela não propaga nos tecidos adjacentes. Lembrando que se a ponta do bisturi, seja ela monopolar ou bipolar, tiver resíduo, eu tenho uma barreira
que vai efetivamente diminuir a energia propagada. Então, por isso, a atenção do instrumentador cirúrgico de manter sempre os elétrodos cautérios higienizados e sem resíduo. A modalidade de eletrocirurgia com bisturi elétrico, ela pode ser de eletrocoagulação, quando a gente usa a forma de bomba com potência média, gerando calor suficiente para vaporização e se utilização coagulante da corrente empregada para a destruição de tecido. Então, quando eu tenho um tecido que está com sangramento ativo, eu aplico a eletrocoagulação, tá? Eu vou fazer, então, a cauterização desses vasos de maneira uniforme, lembrando que ele propaga energia para os outros tecidos. Eu posso usar ele como corte de secção, que consiste a secção dos tecidos patológicos, então eu vou acionar o bisturi para poder fazer incisão tanto da musculatura, como de órgãos adicionais, lembrando que não é indicado usar para a pele como corte de secção, né? Volto a lembrar que toda vez que eu faço a dissecção do tecido, da pele, com o eletrocautério, eu aumento o risco de infecção do sítio cirúrgico. Nós podemos usar também a fulguração, que é a coagulação superficial, sendo indicado para remoção e proliferação de células cutâneas e remoção de manchas. Normalmente a gente usa isso bastante no pessoal da dermatologia, né? Ou então quando a gente usa o eletrocautério em clínicas para poder fazer a cauterização de HPVs ou pequenas áreas de residuais. Nós podemos usar ele também como hemostasia, o processo no qual impede e previne o sangramento, realizado através da intervenção cirúrgica. Lembrando que a hemostasia é o tempo mais importante no procedimento cirúrgico. Eu faço a diérese, faço a ruptura do tecido, controlo a hemostasia. Vou para a excerese ou cirurgia propriamente dita, controlo a hemostasia. Fiz a extirpação do órgão, controlo a hemostasia. E eu só posso fechar esse paciente com segurança após a hemostasia ser efetiva. A hemostasia é uma das situações que aumenta o risco de reabordagem do paciente. Pelo amor de Deus, ninguém reabre o paciente, né? Todo mundo agora é técnico. Nós reabordamos o paciente por conta de sangramentos ativos, né? Ou então porque o paciente está entrando em choque e aí tem que fazer essa reabordagem. Então, é primordial. A grande maioria dos profissionais da área de saúde sabe da importância da placa, e nós temos que lembrar que, apesar do instrumentador cirúrgico, ele está paramentado, montando uma mesa cirúrgica, é de responsabilidade nossa também auxiliar, né, o técnico de enfermagem, na hora que ele vai colocar a placa, observar todos os protocolos necessários para garantir a segurança do paciente. Lembrando que os problemas mais ocorridos por a falta adequada do uso da placa é queimadura, e a gente não está falando queimadura de bordas de sítio cirúrgico, eu estou falando de queimaduras de partes do paciente, que não tem nada a ver com o procedimento cirúrgico. Outra coisa que é muito importante, nós vamos ver mais para frente, algumas queimaduras. Só que a gente tem que lembrar que eu posso usar esse mesmo processo na videolaparoscopia, né? E eu acionar o bisturi elétrico dentro da cavidade abdominal, sem o cuidado preciso, principalmente do Hooke, que é aquele eletrocautério, eu estou propagando energia dentro da cavidade abdominal, sem o campo visual objetivo do cirurgião, e uma das queimaduras pode ocasionar a queimadura durante o trocáter. Então, a gente tem que começar a ficar mais atento sobre a utilização indevida do material. Quais são as prevenções de danos não intencionais? A unidade de eletrocirurgia destina-se ao apoio do procedimento cirúrgico, realizando corte e hemostasia do tecido, através da aplicação de corrente elétrica no corpo humano. Eles otimizam o procedimento, minimizando o sangramento. Quanto mais eu cauterizo, eu tenho uma ação hemostática mais precisa e mais rápida
do que se eu for fazendo ligadura, eu tento fazer aplicatura, ou uso de hemostáticos sintéticos ou medicamentosos, né? A cauterização em regiões menores, ela é mais rápida. Então, o cirurgião, ele precisa do quê para poder operar? Campo visual. Se o cirurgião, no campo visual, tem um sangramento, ele não consegue observar, ele não consegue estancar a hemostasia e ele não consegue continuar o procedimento cirúrgico. Normalmente, os sistemas operam em alta frequência de 300 mil a 4 milhões de megabytes. A potência média de watts pode atingir a 400 volts. Nós temos que lembrar que essa energia propagada dentro da cavidade abdominal ou numa região, principalmente pacientes mais caquéticos, eu posso ocasionar queimaduras em terminações ósseas. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Já ocorreu um caso de um procedimento cirúrgico, onde um cirurgião, ele estava fazendo uma cirurgia plástica, de mamoplastia, com colocação de prótese, e teve uma descarga do bisturi elétrico, e uma das mamas teve queimadura, né? Então, por isso, a necessidade da engenharia hospitalar fazer o controle periódico da voltagem e do balanceamento desse material. A passagem da corrente elétrica pelo corpo humano pode causar efeitos imperceptíveis até a morte do indivíduo, efeitos fisiológicos, choque elétrico, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a energia, ou pacientes mais idosos, eu não posso aumentar a cauterização ou a energia nesse paciente, ou o tempo de utilização, né? A sua prevenção exige medidas que devem adequar o ambiente e valores suportados pelo ser humano. Então, é diferente a densidade óssea e a estrutura de um paciente obeso, de um paciente caquético, de um paciente idoso, de um paciente infantil. Então, a gente tem que observar todos esses recursos. Temos 5 efeitos que condicionam a passagem da corrente elétrica em tecido vivo. Primeiro, intensidade. A energia propagada pelo bisturi. A duração, o tempo impregnado que o cirurgião vai usar o bisturi. Aparentemente, quanto mais ele aciona o bisturi, melhor é, mais efetivo é. Não é. Nós aprendemos já que toda vez que eu aciono o bisturi com uma frequência maior, eu não faço hemostasia, eu faço a dissecção da estrutura. A frequência utilizada, né? Então, se ele está cauterizando, ele tem que parar um instante para passar para o outro espaço, né? E observar se a hemostasia foi efetiva, a densidade que eu vou usar esse bisturi, em que região eu vou utilizar, né? Quais são os órgãos vitais. Se eu pegar um bisturi elétrico, acionar ele dentro do fígado, em vez de eu cauterizar, eu vou fazer uma perfuração, e certamente o sistema hepático ele é altamente vascularizado, e certamente esse paciente vai depois destamponar esse vaso e ter um sangramento ativo. E eu tenho que lembrar também o caminho percorrido pela corrente elétrica, né? Então, eu vou fazer uma cirurgia abdominal, aonde a placa dispersiva vai ficar? Qual é o trajeto? É muito comum a gente ver paciente fazendo cirurgia de tireoide e a placa na panturrilha, né? Então, assim, a energia propagada dentro do corpo humano, o caminho que ele vai fazer é muito intenso, é muito grande. Então, aumenta o risco de iatrogenias. Para o uso cirúrgico de alta energia, o sistema monopolar depende de um bom contato elétrico entre a grande área do corpo, geralmente nas costas do paciente, quando possível, com o eletrodo dispersivo do retorno da placa. Então, se eu vou fazer uma cirurgia abdominal, eu tenho que ver, eu vou abrir a cavidade abdominal, vai usar solução dentro da cavidade abdominal? Existe o risco desse líquido se dissipar, sair da cavidade abdominal e molhar a placa? Existe. Então, eu vou colocar numa região que não tenha tantas proeminências ósseas, né, mas que seja mais próximo da cavidade abdominal. Nós temos casos de queimaduras graves até 3º grau, podendo ocorrer se o contato do eletrodo do retorno não for satisfatório, né? A placa acionou. A gente tinha muito mais casos de queimaduras quando a placa não era descartável, porque hoje a gente tem um sistema de alarme, né? Mas quando anteriormente não tinha esse sistema, se a placa não está funcionando,
Por isso que não tem que se desligar o alarme de nenhum equipamento na sala cirúrgica. Então, se a placa não está sendo satisfatória, aí a gente para, interrompe o procedimento, pede para a circulante remanejar a placa. Se a placa está molhada ou descolou, pede para fazer a troca dessa placa. Para evitar queimaduras não intencionais, toda a pele tem que ser limpa, com gel condutor, isso principalmente quando a gente for usar placas não descartáveis. O aterramento elétrico do prédio, onde será feito o procedimento, deve ser adequado. Vamos lembrar também que nós operamos em vários hospitais que têm a estrutura da engenharia mais antiga, né? E hoje, cada vez mais, nós utilizamos mais equipamentos na sala cirúrgica, aumentando a tensão elétrica desses aparelhos, e isso pode implicar em um escape de energia, um mau procedimento de um aparelho, né? Quem nunca colocou o seu celular perto do bisturi elétrico e depois o bisturi deu pane, né? O seu celular. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. A utilização da ação bipolar não requer a colocação de um eletrodo, porque o retorno não se faz de forma dispersiva, ele faz o retorno na própria pinça. Vamos entender de vantagem e desvantagem. Tá tudo bem, gente? Tá. Tá bom, bora lá. Algumas vantagens e desvantagens. As vantagens de usar o bisturi elétrico são incisões rápidas e precisas, não havendo necessidade de exercer pressão demasiada sobre o tecido. Toda vez que eu faço pressão, que eu faço uma ligadura, que eu coloco um clipe, eu aumento o risco de isquemia residual do tecido, né? Então, quanto mais eu aperto o tecido, mais eu tenho isquemia, e às vezes a ligadura com fio muito grosseiro, ou a utilização de um clipe metálico ou um hemolock, propaga força, tenso na região, e aí essa força ocasionada começa a dar isquemia em outro órgão. É de grande facilidade na remoção do tecido hipertrófico. Então, se o tecido tem uma hipertrofia, eu não consigo, ele não está com a anatomia perfeita, eu consigo retirar esse tecido de melhor qualidade. Eu faço controle de hemorragia, possibilitando o contorno do tecido e a arquitetura gengival normal, né? Então, hoje, principalmente os dentistas, eles acabam fazendo eletrocauterização da gengiva, a gengivonoplastia, que aí eles vão tirar o resíduo de gengiva para poder ampliar o sorriso, né? Então, tem essa facilidade, porque ele é pontual. Então, além de eu reduzir, porque eu vou fazer uma eletrovaporização desse tecido, eu corrijo com a hemostasia efetiva. Quais seriam, então, as desvantagens? A desvantagem é a necessidade de treinamento minucioso. Todo mundo acredita que colocar bisturi elétrico no paciente é uma coisa simples. Põe a placa, aciona a bisturi, quanto que o cirurgião quer? 30-30, padrão, bora. Não, eu preciso de um treinamento minucioso, até porque eu preciso saber aonde aumenta o sistema bipolar, monopolar. Quando eu uso o sistema monopolar, o acionamento do eletrodo é manual, é o cirurgião que faz. Quando eu vou fazer acionamento monopolar, ao contrário, bipolar, eu preciso do pedal, o sistema monopolar, o cirurgião que vai acionar. Então, eu preciso entender se tem diferença, não tem diferença, qual é o botão que a circulante vai apertar, como reduz, não reduz, quando está piscando, do que se trata. O bisturi elétrico não pode ser usado na presença de elementos infláveis, explosivos e determinados agentes anestésicos, devido ao risco de incêndios e explosões. O desprendimento do odor desagradável, eventualmente a fumaça, em alguns estudos considera ser cancerígeno e prejudicial. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. As contraindicações. As indicações básicas para a eletrocirurgia são tratamento de lesões benignas ou malignas. Então, eu posso fazer a cauterização de tumores benignos e malignos, né? Benignos, verrugas, queloide, molusco contagioso, que são tumores claros que surgem na pele, queratose, actíneas, lesões vermelhas,
esquemativas no rosto, orelha, couro cabeludo. São aquelas bolinhas vermelhinhas que a gente vê em alguns pacientes. Cistos melanosos, manchas de sol. Eu posso usar a eletrocauterização para mim poder fazer o quê? Quando eu tenho a intenção de fazer a queimadura dessa estrutura que é benigna, né, eu quero que eu tenha um processo de queimadura local ou retirada desse tumor, desse molusco, dessa bactéria que está na região, mas que eu tenho interesse é que a cauterização, né, o processo de fibrose, que o processo de cicatrização que vai ocorrer, seja por segunda intenção, para que eu tenha um novo revestimento de pele. A gente lembra muito quando vai fazer peeling químico, né? Que a gente passa, dá aquela queimadura no rosto, depois descasca o rosto. Seria mais ou menos isso. Eu posso também tratar os tumores malignos, né? Como câncer maligno de pele, tumor maligno de diversos órgãos, bexiga, pulmão e próstata. Na rotina dermatológica, em recurso mais utilizado. Então, eu tenho um tumor de próstata. Como que eu vou fazer isso? Ressecção transureteral de próstata. A gente vai acionar o bisturi elétrico e vai ressecar o tumor dentro da cavidade. Né? Eu preciso fazer uma ressecção de tumor de bexiga. Ressecção transureteral da bexiga. Então, eu vou ressecar o tumor dentro da bexiga, só que de forma endoscópica. Já as contraindicações, vai para a utilização de pacientes portadores de marcapassos cardíacos, né, por conta da alta frequência, e aí pode fazer com que o marcapasso tenha um problema, né, então a gente, normalmente, quando a gente for usar bisturi para pacientes que tenham marcapasso, aí é utilizado o sistema monopolar, né? A presença da sala operatória de óxido nitroso e oxigênio, porém ser explosivos, a presença de restauração metálica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando algum sistema, o gás fica aberto, a gente não observa. Recentemente, nós tivemos um problema no hospital, que foi relatado que na hora que eles foram ligar o aparelho da videolaparoscopia no sistema de CO2 da parede, da rede, o técnico estava ligando no oxigênio. Então, você imagina que o hospital não ia existir, nem as pessoas que lá estavam. Então, a gente tem que ficar com mais atenção, com mais cuidado. Não deve ter contato com nenhuma parte metálica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao processo de colocação no paciente. Em região de massa muscular, eu tenho uma quantidade de massa muscular em uma região que eu tenho que lembrar que essa energia ela vai dissipar, ela tem que passar por lá, então eu tenho que tomar um pouco mais de cuidados, pós das fibroses. Região de boa vascularização, então não adianta eu colocar numa região de um paciente que ele tem já os dedos já estão com falta de oxigênio, paciente que tem um problema respiratório grave. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho uma quantidade de hipóxia residual nesse paciente, então eu tenho que pensar na região de onde eu vou colocar, e também numa região, ele tem uma lesão numa perna, mas ele vai operar o abdômen, não vou colocar naquela região, é óbvio. Proximidade na incisão cirúrgica, quanto mais próximo do campo cirúrgico, melhor. Distância das proeminências ósseas, por 2 motivos, né? Nós temos tanto a queimadura, como também nós temos sequelas de proeminências ósseas com aumento do risco de escaras. Sempre dar preferência para a parte anterior das regiões, nunca manter no braço, no corpo, ou colocar uma compressa seca entre as partes, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para pacientes portadores de marcapasso, a gente vai utilizar o sistema diferenciado, e aí, normalmente, quando o paciente vai operar, o médico vai subir, existe um médico que vai acompanhar, ele vai desativar esse marcapasso, e aí, para a gente poder utilizar o bisturi tranquilamente, depois é reativado o marcapasso.
Em relação às estruturas ósseas e articulações, cujas resistências são relativas altas, a indicação é do uso bipolar, né, porque eu vou diminuir o sistema residual. Quando a gente faz cirurgia de mão, né, eu lembro que eu tenho que diminuir, eu tenho nervos, eu tenho uma musculatura, eu tenho que pensar nessa inervação, eu não posso cauterizar, porque se eu tenho a queima dessa musculatura ou nessa região, principalmente de nervos, eu diminuo a força de resposta, evitar caminhos correntes do eletroativos, como eu já comentei, principalmente por próteses metálicas, então a gente tem que tomar mais cuidado. Nós temos as placas permanentes e as descartáveis. As placas permanentes podem ser rígidas, confeccionadas de aço inox ou flexível, e aí é necessário você colocar um gel lubrificante, né, para poder ter contato, porque é só a placa colocada embaixo do paciente, ele não passa energia, eu preciso ter um líquido, né, e esse líquido é o gel para poder passar. Já as placas descartáveis e adesivas, elas já têm um gel condutor já impregnado nela, e a gente tem que tomar muito cuidado. O técnico de enfermagem colocou a placa na panturrilha. Ah, não gostei, eu quero que troque. Se a região já tem pelo ou transpirou e não ficar bem aderida, tem que fazer a troca da placa. Né? Então, por isso, da importância da gente observar bem na hora que o técnico está colocando a placa de bisturi para ficar melhor. Melhorou a voz, Jana? Acho que a minha voz está acabando. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Pode interromper para perguntas? Pode, aí eu respiro, manda aí. É muito? Quem usa aplique. Calma, vamos chegar lá. Essas coisas boas já estão no final. Que pega fogo, a gente conta no final. Posso? Pode. Então tá bom. É sinal que você está ciente dos ocorridos. Com certeza. Podemos variar. Elas podem ser inteiras, então quando a gente tem aquela placa de gel, ela pode ser de um diâmetro inteiro, como elas podem ser bipartidas, tá? Então, a gente vai olhar, é uma placa única, mas ela é bipartida. A gente tem duas partes nela. E elas são universais, ou seja, elas podem ser utilizadas na grande maioria dos bisturi elétricos. Hoje já existe uma determinação pela Anvisa que os materiais de uso hospitalares, elas têm que ser universais, né? Eu não posso ficar utilizando um material que só o meu fabricante faz. Eu tenho que permitir a utilização desse material com outros materiais. Né? Então, eu vendo o bisturi elétrico, só pode com minha caneta, só pode com a minha placa. Não pode. Eu tenho que utilizar o recurso universal. Deve ser ligado de forma eficiente, né, na tomada, e junto da superfície. Não importa o tamanho da placa, e sim a área da placa. Então, não adianta pegar uma placa que cubra o paciente, né? O mais importante é que a placa seja colocada devidamente no local correto. Quando a placa não está aderida, eu aumento o retorno da unidade elétrica e aumento a queimadura. Os sistemas de monitoramento de contato que sinalizam o controle do eletrodo, normalmente a gente consegue observar nos bisturis mais novos, quando a gente tem o alarme tocando. Então, tocou o alarme, a placa não está funcionando, e aí tem uma vantagem. Ele desativa a função da caneta. Então, mesmo que o cirurgião quiser, não consegue. Vamos lá. Quando a gente fala de queimadura, é um problema muito grave, tá? Normalmente, a instrumentadora cirúrgica, ela tem um péssimo problema. Nós não temos contato assistencial com o paciente no pós-cirúrgico. Ou seja, algumas situações que ocorrem, alguns eventos adversos que ocorrem e traz danos para o paciente, nós, instrumentadores, a gente não tem esse contato, porque a gente não faz assistência. A gente trabalha somente no intraoperatório, né? Um dos problemas ocasionados é a queimadura até 3º grau por uso do bisturi elétrico. Né? Nós podemos ter queimaduras ocasionadas por uso indevido do bisturi elétrico
por chama. Então, se eu utilizar material inflável, se a instrumentadora cirúrgica não fazer o controle de aplicabilidade de antisséptico na região, pode ter queimadura porque o material é inflável, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Quando eu faço o processo de antisepsia, asepsia do paciente, existem alguns protocolos, sim. Quando eu coloco uma solução aquosa, ele não é volátil. Então, eu posso cobrir e acionar o bisturi. Quando eu já uso um sistema alcoólico, ele é volátil. Então, eu tenho que esperar que ele seque para eu poder acionar o bisturi elétrico. Recentemente, teve um caso em que um cirurgião de neuro, ele fez a asepsia da cabeça do paciente, colocou, né, um campo descartável na cabeça do paciente e ficou resíduo desse álcool na cavidade. Quando ele acionou o bisturi elétrico, pegou fogo, tanto na cabeça do paciente, como no campo e como na perna do cirurgião. Então, não é um caso esporádico, não. A gente tem que ter um pouco mais de atenção. Queimaduras ocasionadas pelo uso indevido, principalmente quando tem a parte metálica da mesa, né? O paciente mais obeso, a mesa cirúrgica ela é muito estreita, dificilmente nós vamos encontrar salas cirúrgicas que vão atender os pacientes obesos com uma mesa ergonômica para esse paciente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente. Algumas queimaduras, a Kênia comentou que no hospital que ela trabalhou, teve uma explosão por uso do próximo oxigênio, né? Então, quando a gente vai ver, a gente tem que ter essa observação, esse olhar. Aqui é numa criança, a queimadura no pé. Aqui são outras regiões. Queimadura nos cílios. Queimaduras. Olha essa criança, que dor. Eu gosto de colocar foto de criança, porque criança sensibiliza a gente, né? Não que a gente não fique sensível ao adulto, mas quando a gente vê que uma criança está em um ambiente hostil, que ele não conhece, que ele vai ser submetido a uma cirurgia que ele nem sabe o que é, que ele vai sentir dor. E quando eu penso que eu posso criar um evento adverso a essa criança porque eu fui imprudente, é péssimo. Pior, viu, Cris? Essas fotos que eu mostrei não é por a falta de uso de placa, não. É o uso da placa indevida, colocada em regiões não corretas. É bem pior ainda. Tá? Quais são os fatores atuais que estão aumentando os casos de eventos adversos? EAS e eventos adversos, tá? Primeiro, coisa que todo mundo faz, desde que cirurgia e desde que criaram o soro fisiológico no mundo, né? Colocar o soro fisiológico na mesa cirúrgica, não é verdade? E é legal, porque o que a gente faz para limpar a ponta do bisturi? A gente pega o soro fisiológico, legal, né? Tem sal, passa corrente elétrica, e na hora que aciona o bisturi, a propagação dessa energia, além de ser pontual, aumenta, porque eu já estou com uma ação de sal, a solução salina na ponta do bisturi. Tá? Soro fisiológico é excelente para a veia. Ótimo, foi feito para isso, né? Ou quando a gente vai usar um sistema de ação bipolar numa cirurgia endoscópica. Mas fora disso, não é para colocar soro fisiológico na mesa. Existe uma solução muito mais barata, chamada água bidestilada, que a gente tem a mesma funcionalidade, vai limpar o material, vai desencrustar, pode ser aplicado dentro da cavidade abdominal, não tem risco se eu jogar uma quantidade de solução na cavidade abdominal, se ela sair para fora da cavidade abdominal, ela não vai se acumular nas costas do paciente, aumentar o risco de queimadura, né? Então, vamos criar esse hábito. Outra coisa que a gente faz de maneira incorreta, pegar a lama de bisturi e limpar a ponta do bisturi elétrico. Não pode também, né? Porque a gente faz ranhaduras. Então, também não é correto. Uso de materiais sintéticos, e aí a gente responde a pergunta da Júlia.
Pode ser desde os cílios postiços, que agora a gente não vive mais sem, né? Eu falo que o problema maior que a gente tem na área da saúde é que antigamente alguns pacientes vinham montados, agora a grande maioria das mulheres vem montadas junto, né? Então, não é só de um grupo reduzido, não. Hoje as mulheres vão totalmente montadas para sala cirúrgica, com cílios sintéticos, e aí a gente usa também o uso de máscara cirúrgica no paciente. Nós temos que lembrar, por conta do Covid, é uma norma obrigatória que todo paciente que seja transportado em ambiente hospitalar até na sala cirúrgica, ele mantenha a máscara cirúrgica no rosto, né, protegendo ele, e só deve ser retirado na hora da intubação do paciente, né, que aí também não dá para intubar o paciente sem máscara. Assim que acabar o procedimento cirúrgico, retira o tubo, ou volta a máscara para o paciente para recuperação anestésica. Não é para ir o uso sem a máscara cirúrgica. E o problema? Existem alguns pacientes que vão fazer o procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico vai ser à base de sedação. O paciente deve permanecer na sala cirúrgica, também colocado a máscara cirúrgica. Mas nós temos que lembrar que a grande maioria das máscaras cirúrgicas tem um grampinho, né, de metal no nariz, e teve o risco de algumas queimaduras nesse período do Covid. Outra coisa também, cabelo sintético, tá? Então, se eu tenho cabelo sintético, né, ele aumenta a umidade, o calor excessivo, acionou o bisturi elétrico, existe uma grande chance de pegar fogo. Né? Então, normalmente, quando o paciente vai com esse tic-tac e tal, ele tem que tirar, vai descabelado mesmo, né? Até porque a gente está falando que o paciente está sendo operado por um risco iminente de vida, é necessário que o paciente entenda isso. O pessoal vai montado para o centro cirúrgico, nunca vi isso na minha vida. Vou fazer uma cesárea, coloca cabelo, aplique, unha postiça, tudo, esquece que está correndo um risco de vida iminente. Quando a gente vai atender um paciente que eu não consigo tirar, ele é obrigatório ele assinar um termo de consentimento. Em algumas cirurgias, quando o bisturi elétrico vai ser utilizado com bastante frequência, a cirurgia vai ser suspensa. Numa emergência, o objetivo maior é garantir a vida do paciente. Então, a gente acaba tentando criar alguns recursos que reduzem o risco iminente de queimadura, tá? Mas já tivemos casos de pacientes que teve queimadura de couro cabeludo por conta de cabelo sintético. O uso excessivo de antisséptico local, foi o que eu comentei. Tem que lembrar, gente, fez a antisepsia, a sepsia do sítio cirúrgico. O resíduo caiu, pede para alguém enxugar. Né? Existia uma prática anteriormente que a gente colocava uma compressa, né, do lado, embaixo do paciente, o cirurgião fazia antisepsia, depois retirava essa compressa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de observar. Uso de piercing. O povo vem todo pierçado, né? Uma coisa que eu falo para vocês que é muito interessante, mesmo que vocês não tenham essa vivência de ter um piercing vocês mesmos, entre no canal do YouTube e vê como tire, tá? Porque às vezes o paciente chega na sala cirúrgica com piercing e aí tem que ser retirado e aí todo mundo entra em pânico. Como vai retirar o piercing? Pega o Bernardão, pega uma tesoura, e aí o paciente começa a entrar em pânico, né? Porque que o piercing é uma coisa dele, né? Ele está com medo que você arranque, corte, então normalmente a gente pede o paciente tirar o piercing antes desse centro cirúrgico, mas já existiam alguns casos que o paciente não conseguiu tirar o piercing, chegou na sala cirúrgica, a gente teve que ajudar a retirar. No nariz, normal, na língua, no mamilo, tem uns piercing aí diferentes, tá? Uma coisa que eu sugiro para vocês é que alguns piercings são de ouro, tá? E alguns piercings é de mentira, que é de ácido cirúrgico, por isso que não pode ficar.
A minha sugestão é que o instrumentador cirúrgico, se ele tem essa habilidade, ele ajude o cirurgião a retirar, né? Ou quando o técnico fala, não, pode deixar que eu sei tirar. Quando acabar a cirurgia, o paciente está anestesiado, vocês devolvam para o buraquinho de origem, é só rosquear para não ter perca, tá? Do piercing. Outra coisa que tem que tirar é a garganta, né? Ou cada vez mais usa umas coisas estranhas para ficar mais estranho. Não pode porque ele tem ação metálica e tem que tirar. E aí fica o paciente não tem nada. Né? Tipo, o paciente tem que chegar um dia antes para poder tirar tudo isso sozinho, óbvio. O ideal é que ele não use e que ele não desça para o centro cirúrgico. Mas eu já tive casos de pacientes que chegou na sala cirúrgica falando, olha, eu não consigo tirar, precisa tirar, e aí a gente teve que tirar. A gente nem está falando de feio, tá? A gente está falando de a quantidade de materiais que pode ocasionar dano para esse paciente. Tem uns nas genitais, tem o pessoal em lugar diferente, tá? A gente vai falar sobre o sistema agora de evacuação na fumaça, lembrando dizer que, como a gente comentou anteriormente, ele, em alguns trabalhos científicos, ele pode ser cancerígeno, tá? Entretanto, a gente tem que ressaltar que hoje nós temos um sistema novo no mercado, tá? O Megasoft, que é da Johnson, que ele é uma placa de retorno reutilizável, tá? Ele é uma placa grande que é colocada embaixo do paciente, tá? Como proteção, e ele pode ser utilizado em todas as posições cirúrgicas, né? Então, desde criança até adulto, é uma vantagem de usar esse sistema Megasoft, porque eu não preciso ficar pensando onde a placa efetivamente vai estar, porque ele é tipo um colchão impermeável, ele tem a mesma densidade daqueles colchão de silicone, então a corrente, ela propaga em toda a região, então não fica situado num ponto específico, tá? Quais são as vantagens desse sistema que está sendo lançado recentemente no mercado? A gente assistiu um webinar deles falando, eu convidei a Johnson também para poder fazer depois um sistema sobre para a gente. Mas quais são as vantagens já para a gente ter uma noção? Ele garante a segurança do paciente, porque eu tenho a grande parte do tecido do paciente corporal colado em contato com essa placa. Ele é mais econômico, que eu posso utilizar essa mesma placa durante 2 anos, ou seja, eu faço a higienização desse sistema e posso reutilizar. Tá? Ele tem um tamanho universal, que ele é indicado a partir de 350 gramas, ou seja, um bebezinho, recém-nascido com 350 gramas, ele já pode ser utilizado, né? E sem limite de peso máximo, porque ele acaba abrangendo uma grande parte do tórax do paciente, mesmo se o paciente for obeso. Ele é de fácil preparo e limpeza, então é só fazer a antisepsia e higienização desse material, que ele pode ser recolocado em outro paciente, tá? O correto é que a gente não use nenhum tecido em cima, né? Então, o correto é a gente não colocar. Existe checklist para preparar esses pacientes? Qual paciente quer? Escreve para mim que eu respondo. Voltando à fumaça cirúrgica que saiu da ordem, a gente está falando que a redução do perigo de exposição da fumaça cirúrgica dos trabalhadores é uma coisa, não é atual, tá? Existem trabalhos internacionais desde 2007, dizendo que existe o risco eminente dos profissionais da área da saúde contrair algumas doenças por conta da fumaça tóxica, ou então a gente pode ter também a transmissão de doenças virais, tá? Através de laser, então, papiloma, vírus,
tratamento de verrugas, de HPV, de DNA de papilomavírus humano. Então, essa vaporização, essas micropartículas, pode contaminar o profissional. Então, cuidado com mais atenção para a utilização das luvas ou nesses procedimentos. Agora, uma medida que eu não gostaria de comentar é que a OST, junto com a Georgia Commission, mais algumas instituições internacionais, ela determina que não existe certificação de que as máscaras cirúrgicas nos protegem de forma respiratória. Gente, um minutinho só, que eu só estou liberando aqui no Instagram. O que é pior, saber disso. E quando a gente não sabe, está feliz. Né? Então, a gente já sabe que eu não tenho, né, a utilização das máscaras. Aí o correto seria usar a N95 em todos os procedimentos cirúrgicos, principalmente em cirurgias em que o uso do bisturi elétrico vai ser utilizado de forma abundante, tá? Perguntaram para a gente se agora o aspirador acoplado do bisturi elétrico é interessante. Por conta do Covid, principalmente procedimentos de cavidade abdominal, procedimentos de videolaparoscopia, procedimentos de cirurgia robótica, o mais correto é que a gente coloque um aspirador acoplado ao bisturi, né? Que não tenha a propagação dessa fumaça cirúrgica no ambiente, até porque a gente tem um índice maior de risco por conta do Covid. Entretanto, nós temos que lembrar que a utilização desse aspirador é caro, né? Os bisturis que é acoplado, adequados, são bisturis bastante caros, e o convênio não autoriza. Eles só autorizam hoje quando o paciente está comprovado que tem Covid. E aí é uma precaução para a equipe, né? Então, assim, nós temos hospitais que eu tenho recursos totalmente reduzidos, e aí eu não consigo utilizar nenhum material básico, muito menos usar um aspirador acoplado ao bisturi. Uma das soluções é que na hora que o cirurgião estiver fazendo a cauterização, o uso do bisturi, é que o assistente aspire com o bisturi comum, o aspirador comum, mas que não é tão funcional, tá? Então, só lembrando vocês, as máscaras cirúrgicas não são projetadas para ajudar, eles são projetadas apenas para ajudar a proteger o paciente de micro-organismos, ela não é projetada para o cirurgião e sua equipe contra vírus, germes, inalação de vapores químicos, pequenas partículas de poeiras e restos celulares, tá? O que tem que... A Kelly perguntou para mim quais são os protocolos de segurança do paciente antes dele descer para a sala cirúrgica, né? A indicação que a gente oriente o paciente antes de internar, que ele não pode de piercing, que ele não pode de aplique, que ele não pode de cílio postiço, e se ele vai, a enfermagem solicita que ele retire. Melhorou o áudio, Marcelo? Ah, tá. Então, a Kelly perguntou o que é necessário, quais são os protocolos para o paciente ser internado. O correto é que todo cirurgião oriente ao seu paciente que ele não vá de brinco, aplico, prótese, piercings, com cílio postiço, que ele, se ele tiver com unha postiça, o correto é que ele não aplique a unha postiça antes de entrar na cirurgia. O Marcelo, acho que é seu áudio. Entre e volta, por gentileza.
Restante, está me ouvindo? Júlia? Sim. Ah, então tá bom. Então, a orientação é essa. Quando o paciente chega na internação e aí é feita a anamnese e o primeiro contato com a equipe de enfermagem, o que acontece? A enfermagem vai... E se o paciente não quer retirar o cílio, ele não quer retirar o cabelo, é notificado, a equipe de enfermagem notifica a equipe cirúrgica, o cirurgião, e aí eles vão ver se efetivamente vai manter o procedimento ou não. Se o cirurgião concordar, tanto o paciente como o cirurgião responde legalmente por algum problema. Tá? Perguntaram para mim se a N95... A máscara N95 com a outra por cima também adianta proteger? Não, não adianta nada, gente. Esse povo doido que usa N95 com máscara de tecido, com máscara descartável, não é. Vamos voltar à realidade. Ou eu uso a máscara N95 ou eu uso a máscara cirúrgica. O hospital tem por obrigação garantir a segurança dos profissionais que atuam. Ou seja, eu não fico cobrindo minha máscara N95 para não respingar sangue para eu poder levar lá para casa, né? Eu uso a N95. Contaminou, essa N95 tem que ser descartada e dentro do sistema correto. Não é para jogar N95 dentro de um material reciclável, de um lixo comum. Tá? Não é indicado. Não tem eficácia. Não é o uso de máscara, gente, não é para fazer a instrumentadora cirúrgica perder oxigênio no cérebro, né? Ela tem que ser uma barreira de proteção. Então, se bater na máscara, não vai entrar na outra. Não. Até porque a gente entende que a máscara N95, ela vai segurar essas partículas. A outra, não. Então, eu vou sujar 2 máscaras e aumentar o custo. Aberta significa aberta. Tirei a dúvida? Antes de eu voltar para a pergunta, vamos abrir em geral. Alguém tem alguma dúvida? Então, voltando ao assunto do bisturi. Manda. E quando o paciente entra de fralda? Aí tem que tirar a fralda, né? Sim. Aí que o médico fala assim, não, pode deixar, não vai acontecer nada. Aí você ignora o médico e fala, tira a fralda. Porque eu já vi alguém não tirar a fralda e, graças a Deus, nunca houve nada, não. Então, mas a gente não pode arriscar, né? Se existe uma associação que garante a segurança do paciente, se os profissionais que estão na sala cirúrgica sabem que existe um risco iminente de um evento adverso, e esse paciente participou desse processo, todo mundo que estava lá foi omisso. Ou seja, se não queimou o paciente, vocês tiveram sorte. Mas tiveram sorte entre aspas, porque eu não sei se eu tive uma queimadura interna. Eu consigo ver o que é visual. E aí, eu respondo legalmente, porque você tem que ter conhecimento técnico do uso de bisturi na cirurgia. Então, quando for todo mundo para frente do juiz, para pagar a indenização, vai ser o médico e você. E a enfermagem. E quando o médico é amiguinho do paciente, aí como é que a turma fica? Gente, é fácil. Fala, doutor, fica tranquilo que a gente devolve a fralda para ele. Fralda não é tão cara, não. Tira a fralda. Ó, dá para tirar a fralda. Tem um momento que é maravilhoso. Sabe qual é? Existe um momento que o cirurgião vai se escovar. Isso. Aí você fala, tira rápido. Pinta rápido. Ó, não é que tirou? Molhou, não vi. Entendeu? Vou passar a avisar isso para as meninas de onde eu vou. Então, você só avisa assim para essas pessoas de bom coração que existe um órgão chamado Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente e a gente tem a George Commission que varia dos hospitais. Se qualquer auditor ficar sabendo disso, tanto o hospital como a equipe que faz a prática ilegal vai ser penalizada. E a gente não queria ver ele no noticiário, né?
Aí você fala assim com carinho, ele escuta, Uhum. entendeu? Com certeza. É só falando com jeitinho, né? E lembrando, gente, eu vou fazer uma pergunta. Quem manda no centro cirúrgico? A enfermagem. A enfermeira. Alguém podia avisar elas, né? Isso. Podia avisar o pessoal da enfermagem. Agora vai Então, cair na... mas eu já vi muitos casos do técnico tirar, o médico falar que não, o técnico chamar a enfermeira e o médico bater o pé e acontecer e ficar. Mas só para tirar uma dúvida, por que a pessoa quer ficar de fralda? Não sei, não é? Também queria saber. Acho que eu não vou falar nada que está gravando. Depois eu falo com você particular. Faz o Ótimo, seguinte, eu vou mandar aula para você, você manda sem querer pro WhatsApp do seu cirurgião. tá, pode achar. Tá? Foi a hora que eu recebi, sabe? Foi vírus. Leia Uhum. até o final. Aí depois você me manda o nome dele, a gente faz uma live com ele e aí a gente muda a metodologia, entendeu? Eu falo, olha, eu fiquei sabendo que o senhor não usa mais. Ele é verdade, nunca mais usei. Entendeu? Pode achar. O Rê, Toda vez. Pera, o que é isso, Axê? Toda vez que existe um evento adverso na sala, existe um protocolo que não foi acatado, a enfermagem ela notifica, ela faz uma anotação no prontuário. Entretanto, isso não quer dizer e não tira o respaldo legal de omissão do profissional. Porque quem entende de protocolo e assistência e recursos na sala cirúrgica é a enfermagem. Da mesma maneira que quando a instrumentadora fez uma sutura, pode acreditar que está escrito lá, ó, instrumentadora fulana de tal suturou o paciente. Ela não comentou nada para você, Uhum. mas está Mas foi escrito, lá, notificou. entendeu? Uhum. Fala, Sheila, pode abrir. você falou da limpeza da ponta do bisturi. Aquela lixa é segura? Que agora eu fiquei em dúvida. Não, aquela lixa sim, porque eu não pego a ponta do bisturi e fico arranhando. Ela tem uma arranhadura diferenciada, já é feita para isso. Outra coisa que a gente depois ia ter outra aula, mas eu já vou adiantar, uma prática maravilhosa do instrumentador cirúrgico queimar paciente é pegar sonda de Nelaton, sonda de plástico e cobrir a ponta da caneta do bisturi. Que os médicos pedem, não precisa nem falar que eu já sei, né? Mas não pode, não pode, né? A energia, e uma vez perguntaram para mim, Regiane, não faz sentido do que você comentou. Porque quando esse material ele é esterilizado, existe um calor. Então, só para quem não conhece, os materiais que são esterilizados no sistema de óxido, tá? Não são esterilizados em autoclave, esterragem, com calor excessivo. Por isso que não derrete, né? Então, eu gostaria, a pontinha do bisturi, sabe aquela pontinha do bisturi elétrico, Cris? Que aí tem a parte de metal, aí o médico pede para encapar para ficar só a pontinha. Principalmente cirurgião plástico gosta de fazer isso. E para limpar essa pontinha é com a lixinha de cautério. É só raspar nela que ela tira o excesso. Tá? E se vocês que tiverem certeza do que eu estou comentando está correto, quando acabar o procedimento cirúrgico agora, quando não tem a lixa, pega uma água úmida, né? Uma água, passa e puxa com a luva que ela sai. Passa no tecido que ela sai, só não fica passando o bisturi. Pega uma pinça sem dente, puxa, que ele vai sair o resíduo. O que eu preciso tirar, gente, na limpeza da ponta é o excesso de resíduo. Tá bom? Respondi? Respondeu. Respondi. Eu juro que um dia eu vou fazer uma aula de 5 slides só. Que eu me empolgo, né? Lembrei que eu ia falar. Se alguém está em dúvida do que eu estou falando, amanhã eu vou gravar um videozinho disso. Pega a ponta do bisturi, cobre ela com uma sonda plástica, aciona o bisturi numa estrutura e vê como não derrete. Né? Então, pode cair micropartículas dentro da cavidade abdominal, pode acontecer pode aumentar a propagação da energia, porque eu tenho um calor retido na ponta do bisturi. Eu vou fazer um vídeo bonitinho amanhã, eu tenho uma cirurgia convencional, e aí eu ilustro vocês na minha página, já que amanhã eu não vou dar aula.
tá bom? Professora, Oi. durante o procedimento, Hum. se o médico, de repente, insiste em fazer a maneira que ele quer fazer a cirurgia de uma maneira errada, como eu posso mostrar para ele, sem querer Afrontar ele. afetar o ego dele, para ele não querer me cortar depois de uma próxima cirurgia? Como é que eu posso mostrar para ele que ele está agindo de uma maneira errada e todo mundo pode responder pelo erro dele? Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês, nunca vai, principalmente dependendo da equipe médica, é óbvio que eu tenho muito mais liberdade hoje, que eu tenho 25 anos com a minha equipe, né? Então, eu sei quando eu posso falar, o dia que eu não posso falar com a minha equipe, né? Ele abriu a porta, eu já sei que é um bom dia para ficar calada, mesmo que ele fizer a coisa errada. Então, a ideia é que você, vendo uma situação incorreta, você pode comentar com ele após acabar a cirurgia, falar, doutor, posso tirar uma dúvida? Eu sei que o senhor entende bastante em relação a isso. Eu assisti um webinar falando sobre isso, isso, isso. A gente sempre fala sobre George Commission, né? Sobre validação e qualificação. E aí, eu fiquei com uma dúvida. O que o senhor acha disso? Alguns momentos, eles vão não concordar ou vão fingir que não prestou atenção. Mas é uma pulguinha que você deixa na cabeça. Verdade. Entendeu? Então, eu normalmente, quando eu vou Entendi. induzir a minha equipe a fazer alguma coisa, eu sempre peço para ele me explicar o que ele está fazendo. Doutor, eu aprendi assim, 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 assim. O que o senhor acha? Aí ele fala, pô, eu acho legal. E aí eu falo o que ele faz de errado sem falar que foi ele. Não, porque teve uma pessoa que comentou que fazia assim e eu achei estranho. Mas como o senhor tem mais conhecimento, eu queria perguntar. Entendeu? É uma Normalmente ele maneira vai perguntar pra delicada você. de não ofender, né? Isso. E outra coisa, ele vai usar o que você ensinou a ele na próxima cirurgia e vai falar: olha, pessoal, a partir de hoje a gente vai fazer tal coisa porque é melhor. Quem pensou eu? Aí se sorrir, fica guardadinha para você. Entendi. Entendeu? E aí, quando você É que tem estima ele, alguns olha, É que tem alguns médicos que, tipo assim, quando a gente dá uma opinião, por exemplo, ele se sente ofendido, te corta de algumas cirurgias, que já aconteceu com colegas minhas de profissão. Então, então, aí ela não pôde mais assistir, né, a cirurgia durante o procedimento desse médico. Mas por causa de birra, entendeu? então, mas o correto, gente, é quando a gente vai fazer uma indagação e a gente não, principalmente quando você não é instrumentadora da equipe, não tem uma liberdade para isso, é você chamar o cirurgião particular, ele tá lá fazendo, doutor, depois você podia me responder uma dúvida? E você falar baixinho para no ouvido dele, entendeu? Você não vai expor o cirurgião que ele está fazendo uma conduta incorreta. Quando a gente vai fazer protocolo de segurança do meu paciente, meu chefe fala assim, vai usar minha elástica? Aí ele fala, não, não precisa. Eu falo, chefe, o paciente tem todas as diretrizes que determinam o protocolo de segurança. Ele fala, não, mas é besteira. Eu falei, então, é que teve um caso no hospital que a paciente não utilizou, ele teve trombose e o médico pagou uma indenização. Puta, vamos usar a minha elástica hoje? Entendeu? Entendi. É uma maneira delicada, né? E Isso. ela não foi. Ela falou durante a cirurgia, entendeu? Então, é muito complicado. E às vezes, assim, a gente tem que lembrar que hoje vem parente de paciente que é da área da saúde assistir, tem um assistente, um residente, que dá a sensação de que o médico não sabe o que está fazendo, né? O residente, ele já não sabe, tadinho. Mas o cirurgião, ele veio com um aprendizado diferenciado. Tem muita coisa que a gente comenta aqui que o cirurgião normalmente ia relutar, falar, não, besteira, para que ela está falando isso? Mas se ele for pensar tecnicamente, ele começa a falar, faz sentido. Mas é hábitos, né? É difícil a gente trocar hábitos só porque agora a gente quer ser Às vezes tem cirurgiões também que vão pelo robótico, né? Faz, pronto e acabou. Ele não pensa no lado, não, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, para não prejudicar lá na frente, não é? Então, mas existem algumas situações que aparentemente não causam dano. E antigamente a gente não falava muito sobre evento adverso, sobre o paciente tem direito de processar. Hoje, gente, a gente está vivendo uma modernidade que o paciente chega na sala cirúrgica e ele já fala, ele chega no consultório, ele já fala o diagnóstico, a conduta, a técnica e como tem que ser feito.
Então, hoje os pacientes não são mais leigos. Né? Se o paciente tem uma queimadura, ele sabe que teve algum problema. Ele vai buscar esse conhecimento. Então, quanto mais a gente mostrar para a nossa equipe que nós estamos buscando conhecimento, existem ainda um problema muito comum, que os instrumentadores são taxados como pessoas práticas, que não querem se aperfeiçoar, que não é mentira, né? Mas vamos fingir que não. Mas que não busca conhecimento. Se a gente começar a mostrar que nós somos técnicos, que nós buscamos, que nós estudamos, a gente começa a ter um pouco mais de respeito, não só para a equipe médica, como para o profissional da enfermagem. Sim, então, assim, porque muita gente não quer procurar continuar os estudos, só manter naquela parte, tô seguro, não quero me renovar, e aí lá na frente acaba prejudicando outras pessoas. Em compensação, quando um cirurgião ele vê que o instrumentador ele tem interesse, quando você comenta, quando está lá no teu Instagram, Marcela participou de todas essas webinars. Meu, que tanto essa menina estuda? Né? Nós temos amigas no grupo que estão acompanhando a gente há muito tempo, que são instrumentadoras tão antigas quanto eu. E todo dia elas comentam, puta, eu aprendi uma coisa nova. Eu vou ser bem sincera com vocês. A oportunidade de eu estar criando essa série está fazendo eu estudar muito mais. Tem muita coisa que eu nem conhecia. Ou não tinha a parte aprofundada do conhecimento. Então, isso me permitiu aprofundar em conhecimentos mais técnicos, né? Sair da base de ficar no superficial, acomodada, eu já sei tudo, eu já trabalho com fulano de tal. Não, e hoje eu consigo ser um pouco mais técnica. E aí, quando eu entro nos ambientes hospitalares, eu tenho um respeito. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a área da saúde, foi como atendente de enfermagem, é que contra conhecimento não há argumento. Se eu chego para um cirurgião e falo, doutor, o senhor tem que trocar a luva porque nós vamos fechar o paciente. Ele fala, por que eu tenho que fazer isso? Eu falo, a quantidade de resíduos ressecados na sua mão pode proporcionar um evento adverso, porque vai criar uma reação tecidual dentro da cavidade abdominal. Vou ser sincera para você, ele vai achar que doida, mas eu vou obedecer porque ela sabe o que ela está falando. Entendeu? A gente não tem que esnobar, a gente tem que, né? Quando ele pergunta, por que você mudou essa... Por que você está usando água bem destilada na sala? Olha, doutor, porque eu estudei, não pesquisei no Google, no YouTube. Eu estudei com um grupo de instrumentadores e a gente descobriu que o resíduo salino, além de decompor e deteriorar a pinça, ele é altamente, quando existe a eletrocoagulação, a propagação da energia. Olha que bonita, a pessoa tem conhecimento. Não adianta falar que a Regiane falou. Eles nem sabem quem é a Regiane. E o meu sonho de consumo é que vocês tenham esse nível técnico, sim. Que vocês peguem, façam uma anotação e coloquem em prática. Não adianta assistir o webinar se não colocar em prática. Entendeu? Nossa, o silêncio ocupando espaço. Não, é porque a gente está prestando atenção no que você está dizendo aí. Gente, vamos sair da acomodação. Já volto a falar, a gente não é instrumentadora do banheiro, que tira a foto e sorri. A gente é instrumentadora técnica, a gente tem conhecimento, sim. Em outros países, a instrumentação cirúrgica ela é tão forte que se a instrumentadora perceber que o cirurgião contaminou a luva, ela tem prioridade de falar, doutor, está contaminada, tem que trocar, e ele não vai nem xingar ela. Aqui tem o pessoal que tem uma cultura ainda menor, que arremessa o pinça. Regiane, me fizeram uma pergunta. Regiane, já aconteceu de alguém arremessar uma pinça em você? Já, gente. Depois de 25 anos, a gente já trabalhou com um povo doido, né? Antigamente, eu ficava quieta. Agora eu falo, o senhor sabe que se o senhor me contaminar, vai ser um evento adverso e aí eu posso processar. Aí ele fala, é doida, não vou fazer nada. Entendeu? Uhum. Já teve uma instrumentadora cirúrgica que o cirurgião atacou um bisturi no técnico de enfermagem da sala. E cortou a mão do técnico. E aí ele foi retirado do hospital, óbvio, pagou indenização para o técnico. O hospital falou, não processo médico. Ele falou, vou processar. Eu podia ter uma lesão. E tá certo. Né?
Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Nós somos instrumentadora raiz, porque aprendemos da maneira prática, sim, mas isso não quer dizer que a gente tem conhecimento todo, né? Todo dia a gente aprende. Todo dia eu vejo uma postagem interessante que eu falo, olha, isso vale a pena eu aprender e colocar na minha prática. E às vezes eu vejo uma coisa que eu vi no Instagram de uma amiga, funcional, eu tento aplicar para mim, não é funcional, eu chego e falo, fulana, você fez tal coisa, para mim não funcional, por quê? Ah, porque eu uso para esse objetivo. Ah, entendi. Vocês querem ver uma coisa? Teve uma vez que eu fiz uma aula, e a gente vai refazer essa aula, sobre cuidados com próteses mamárias. Um plástico vai falar sobre esses cuidados, né? Que é um dos eventos adversos de contaminação por conteúdo de talco na luva, impregnando na prótese. E aí ele deu essa aula. E a grande maioria dos instrumentadores que foi assistir esse workshop com a gente falou assim, eu vou porque é cirurgia plástica. E tinha algumas amigas minhas que tinham ido assistir, mas não era da plástica. E falou, será que vai ter algum objetivo? Eu assisti uma aula de cirurgião plástico, se ele está falando sobre outro assunto. Por incrível que pareça, né? Todo mundo percebeu que a aplicabilidade da utilização dos controles e cuidados com a prótese mamária deve ser utilizadas em prótese testicular, peniana, ou seja, não fica só limitado a um conhecimento. E aí a gente conseguiu compreender. Uhum. Entenderam? Sim. E outra coisa, em relação à mesa, o cirurgião mexer na sua mesa, porque tem cirurgiões residentes que são abusados. Existe uma técnica infalível para ninguém tocar na sua mesa. Sabe o que é? Toda mesa cirúrgica deve ficar próxima, normalmente, ao pé do paciente, correto? Uhum. Afasta um bracinho para o lado. Eu duvido eles conseguir encaixar a mão lá. Ele vai ter que deitar em cima do paciente. Aí ele fala, dá pinça. Tô aqui, viu? Tem coisa, gente, que a gente consegue fazer sutilmente, que não vai prejudicar, né, a nossa amizade com a equipe médica e vai mostrar sutilmente que a gente sabe o que está fazendo. Com certeza, cada um no seu lugar. Entendeu? Eu costumo dizer, quando eu vou operar, o meu chefe começa assim, me dá tal coisa, me dá tal coisa. Eu falo, oi, hoje eu vim. Ele não entendi, eu sei da técnica. Foca na cirurgia que eu tô aqui hoje, né? Ou então uma coisa muito gostosa de falar pro cirurgião. Me vê bisturi, na mão. Quer, na mão. Quer dizer o quê? Criatura divina, eu estou prestando atenção na cirurgia. Eu já estou antecipando o passo, né? Então é muito gostoso quando eu falo na mão, na mão. É aquele dia que eu tô de TPM, entendeu? Nos outros eu só entrego. Outra coisa que é gostoso também fazer, meu Deus, lá vai eu ir pro inferno. É quando você fala pro cirurgião, doutor, não faz tal coisa que vai dar errado. Ele te ignora e faz. E aí o que acontece? Dá errado. Aí ele olha para você tá com aquele sorriso no olho. Cara, se o olhar sorrir, o meu deve ficar... Ele fala, para de palhaçar e para de rir. Eu falo, não tô rindo. Pensa, eu tô rindo pra caramba, né? Aí ele fala, você quer que eu jogue purpurina em você? Eu falei, não, porque contamina. De acordo com a George Commission, não pode ter outros fragmentos na sala. Entendeu? Mas a gente tem. Em compensação, tem dia que ele me xinga, eu finjo que não é comigo, tá? Porque ele tá de mau humor. Tem dia que a gente fica quietinho. Com certeza. A Renata comentou que uma vez ela estava instrumentando e o cirurgião ficava jogando instrumentais na mesa, né? Então, você fala, estica o braço bem perto dele e pega, fala, doutor, estou aqui, né? Aí ele sabe. O problema, aí ela vai falar mal do instrumentador hoje, o curso estava tão bom, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem um problema grave. Os médicos mais antigos, quando eles tinham os instrumentadores, eles tinham que treinar esse pessoal, né? Essa turma super boa que fez o curso na igreja. E aí, o que acontece? Eles estão meio de saco cheio. Então, às vezes, eles ficam tão irritados
tão incomodado, me dá tal coisa, me dá coisa, a pessoa não sabe nem o que está fazendo lá. Principalmente quando ele chega e fala assim, que lado que eu vou ficar na mesa? Ô, Jesus. Cara, vai ser um inferno meu dia hoje, né? E pior, além de eu saber a técnica cirúrgica, eu tenho que saber o que ele quer, porque às vezes ele fala, dá aquilo lá o quê, criatura? Tem nome. Fora quando ele dá o nome errado, que aí piora tudo, né? Entendeu? Isso da importância da gente ter conhecimento. Né? Tem médico que fala, me dá, nos fala o quê? Isso. Então, quando ele fala, me dá tal coisa, aí você fala, toma. Não, não é esse, não. Vai por mim, é isso que você vai usar, né? Fora que tem um povo aí que inventa os nomes para eles mesmos, né? Tipo, grafola. Alguém sabe o que é uma grafola? Eu não sei. Grafola é um trocado suprapúbico que o meu chefe criou, né? Na Santa Casa, porque ele faz na parte da primeira turma de urologia da Santa Casa. Santa Casa em São Paulo. Entendeu? Então, assim, quem vai imaginar que é uma grafola é um trocáter suprapúbico para cistostomia? Só quem trabalha com ele. Né? Carrinho de piromba. Cris, você sabe o que é o carrinho de piromba? O que é de piromba? Carrinho de piromba. Carrinho de piromba. Como sei lá, de piromba? Sei não. Qual é Carrinho o nome que os médicos... Carrinho de piromba nada mais é que o hack de ITU. Não é o Rony, não. É o doutor Moacir Fux, o pessoal mais antigo. Botar água de RTU. Carrinho de piromba. RTU. Então, oi, Maria. Não, o médico lá em São Paulo que botou o nome no carrinho lá de piromba. Eles inventam cada nome. Inventa sempre, manda pro ramo de piromba. Só vai saber quem trabalha para ele lá em São Paulo. Mas por isso que a gente está fazendo o webinar, para contar para todo mundo. Quando meu chefe for operar aí, você já sabe o que é. Carrinho de piromba. Não é verdade? Então, bom, então vamos para concluir, que já são 10 horas de novo, a webinar era só 1 hora. Ainda bem que amanhã, eu estou já matando que amanhã eu não vou estar, tá? Pode ficar todo mundo triste. Né? Bom assunto. Hoje foi o primeiro dia que eu consegui assistir. Oh, mas vai ter outra, só amanhã que eu não consigo. Tá bom? Aqui eu tô aqui ao vivo de novo. Tá. Fazendo essas aulas exageradas. Né? Então, vamos lá, Adila, para você. Responde para mim. Como ocorreu o primeiro processo de imunização tópica? Tá dando interferência, não estou conseguindo ouvir. Então, pera aí um minutinho. Deixa eu desativar todos os sons, depois só... Melhorou, galera? Alguém responde para mim. Como o primeiro processo de hemostasia tópica? A pergunta é: como ocorreu o primeiro processo de hemostasia tópica? Será que a Lu está aqui? Lu Aquilino, você está aqui no Instagram? Acho que a Lu está. Lu, você sabe a resposta? Alguém sabe? Gente, pode abrir o áudio para falar, que eu sei que você sabe a resposta. Não. Eu não sei. Eu quero saber. Você tá vendo como a gente tá aprendendo um montão de coisa estranha que a gente nem tinha noção? Amanhã todo mundo pergunta pro chefe. Quem fez o primeiro processo de hemostasia tópica? Posso responder? Foi os egípcios. Eles usavam mistura de cera, graxa e cevada e um esforço para parar os sangramentos. A hemostasia não é tamponamento de um vaso que está permeabilizando e sangrando. Então,
esse hemostático que a gente conhece hoje, né? Falando sobre cauterização, hemostasia, foi criado lá atrás com o povo egípcio. Legal, não é? Alguém sabia disso? Não, não sabia não. Obrigado. Tá vendo? Eu vou fazer depois um dia só de curiosidades, que acho que é bem legal. Ah, cansei. Acabou. Vou fazer diferente. Galera, gostou?